Olá pessoal, eu sou a Mara Carvalho e esse é o nosso novo canal Dicas de Amor e Luz. Eu trazendo aqui mais um texto para a minha playlist Amor e Relacionamentos. Vamos lá! É um texto que se chama Se o Amor Acabou, 7 fortes sinais vão te dizer a hora de partir, a hora certa de partir. Publicado pela agência Velvet, no dia 14 de janeiro de 2023, no site concursosbrasil.com.br. Vamos lá! Se o amor acabou, 7 fortes sinais vão te dizer a hora certa de partir. Namoros e casamentos são dádivas da vida, mas é preciso entender que determinados ciclos precisam chegar ao fim para evitar desgaste. Confira alguns sinais que mostram isso. Provavelmente você já ouviu alguém se queixar das atitudes do marido ou namorado, declarando que nada era como antes. A verdade é que a convivência acaba revelando outras características da pessoa, exigindo alguns cuidados quanto às expectativas exageradas. Mas existem certos sinais claros de que alguém está deixando de te amar aos poucos, facilitando a identificação das possíveis consequências de um término inesperado e doloroso. Estes sinais mostram que seu companheiro não te ama mais como antes. Os planos a longo prazo deixaram de existir. A falta de interesse no futuro a dois é uma demonstração clara de desafeto e até mesmo ausência de paixão. O desejo de compartilhar sonhos é imprescindível para manter um casal unido, feliz e satisfeito. Momentos de irritação passam a fazer parte da rotina. Quando uma pessoa consegue demonstrar paciência, obviamente tem um mínimo de respeito pelo seu caráter. Nesse caso, não há nada mais triste do que um companheiro estressado e infeliz reclamando de tudo. As feições de indiferença começam a ficar mais claras. Chega um momento no qual o indivíduo nem sequer consegue disfarçar a própria indiferença em relação aos acontecimentos da relação amorosa. Nessa etapa, o relacionamento deixou de ser uma prioridade, resultando no desafeto. A responsabilidade emocional parece ter chegado ao fim. Respostas irônicas, ofensas e descuidos com palavras ou gestos refletem a falta de empatia ligada à falta de consciência amorosa. A quebra de sintonia abala a confiança essencial para uma troca saudável e duradoura. Cumplicidade e companheirismo foram extintos do dia a dia. Aos poucos, a ausência de carinho, atenção e pequenos favores vai desgastando cada vez mais a conexão. Sem cumplicidade e companheirismo, não há motivos para continuar dividindo a vida com alguém. Existe um esforço para aumentar a distância diariamente. Afastar-se cotidianamente é uma maneira de se esquivar de conversas responsáveis, buscando resolver o que está de fato incomodando ambas as partes, dado que a falta de amor já foi percebida. Mudanças bruscas e suspeitas de comportamento. Se a pessoa tenta te agradar após alguns dias de afastamento e deseja passar mais tempo com você, desconfie. A culpa por ter feito algo errado que foge ao acordo da relação revela essas compensações sentimentais. É isso. Muito bem. Vamos lá. Falando um pouquinho, né? Comentando um pouquinho sobre cada um desses sinais. Os planos a longo prazo deixaram de existir, né? Quando existe a reciprocidade no sentimento, a reciprocidade no vínculo amoroso,
existe um planejamento de situações para o futuro, mesmo que não sejam situações para um futuro muito a longo prazo, mas aqui, né, no nosso dia a dia. Quando nem isso acontece, é sinal de que alguma coisa não está bem, não é? De alguma maneira, essa conexão já não existe mais. Momentos de irritação passam a fazer parte da rotina. Acho que quem já se divorciou sabe bem como são os passos que vão acontecendo até que realmente aconteça a situação de definição por uma separação, por um divórcio. Esses momentos de irritação são fases assim predominantes quando já não existe vínculo, quando essa conexão se quebrou por alguma razão, que aí não vamos nem entrar, né, no mérito de qual a razão por ter esse vínculo se quebrado, esse vínculo estar distante cada vez mais, né, entre ambas as partes. Mas a irritação, porque na verdade uma das partes não gostaria mais de estar no vínculo, então passa a se irritar com pequenas situações do dia a dia ou com situações que requeiram um pouco mais de paciência e diálogo. Essa pessoa já não quer mais. Então ela talvez só não consiga falar isso claramente. As feições de indiferença começam a ficar mais claras, né? O relacionamento deixou de ser uma prioridade, resultando no desafeto. Onde antes existia afeto, quando entra a indiferença, quando entra a irritação, de fato passa a se tornar um desafeto. Pegando um gancho com outro vídeo que eu fiz, aí não é mais saudável para você. É importante que você reconheça quando é hora de partir. A responsabilidade emocional, responsabilidade afetiva, parece ter chegado ao fim. Respostas irônicas, ofensas e descuidos com palavras ou gestos refletem a falta de empatia ligada à falta de consciência amorosa. Não é? Quando nós estamos num vínculo estabelecido através do amor, da confiança, existe um cuidado em não machucar o outro, em não colocar no diálogo palavras ofensivas ou qualquer que seja a situação que vá de alguma maneira prejudicar a autoestima da outra pessoa. Quando não existe mais esse desejo, esse cuidado, não é? É porque a relação entrou naquilo que nós chamamos agora há pouco de desafeto, ou seja, aquilo está deixando de acontecer, né? A responsabilidade afetiva envolve alguns compromissos criados de forma explícita ou implícita num relacionamento. Quando isso passa a não existir mais, é porque a conexão também já não existe mais. Cumplicidade e companheirismo foram extintos do dia a dia. Já não se nutre a relação, já não há o desejo de estar juntos, já não há a vontade de conversar, de estabelecer um diálogo, de ver como foi o dia do outro, se o outro está bem, né? Que tipo de situação aquela pessoa vivenciou durante o seu dia, que possa ser compartilhado com o outro parceiro ou parceira. Quando isso já não existe, já não me interessa mais compartilhar nada. Ok, vamos seguindo porque já é hora de partir. A menos que você tenha outros interesses em manter essa relação. Do contrário, se você é uma pessoa que tem o que nós chamamos de integridade consciencial, é isso que eu desejo para mim? No primeiro momento, qualquer dessas situações pode abalar profundamente a sua autoestima, porque você já não se sente amada ou amado, você se sente rejeitada ou rejeitado,
né? Revivendo situações de rejeição do seu processo evolutivo, falando aqui de um ponto de vista até espiritual, né? Estamos num momento em que tudo isso está vindo à tona para que a gente possa trabalhar. Aquilo bate, né, naquilo que o Jung chama de complexo, complexo da rejeição, complexo do abandono, e ali vem uma emoção completamente fora de controle. Ok, esse é o momento de liberar, colocar tudo para fora, mas depois pensar, raciocinar de uma maneira mais racional, não envolvida somente no emocional, né? Olhar um pouquinho mais de longe os aspectos da relação e é hora de partir. Não mais é hora de permanecer numa relação onde não há mais integridade consciencial de ambas as partes, né? Existe um esforço para aumentar a distância diariamente. Então, por exemplo, uma pessoa pode passar a trabalhar compulsivamente, né? Desejo sempre estar no meu trabalho, fazer hora extra para não chegar em casa e não dar chance de olhar profundamente para a sua relação, para que o outro não exija de você esse olhar, né? Vou chegar já perto da hora de dormir, vou comer alguma coisa, tomar um banho e dormir. Não dá tempo de entrar num diálogo profundo, ok? Quando eu fujo do diálogo, quando eu fujo de conversar sobre uma situação que pode ser problema para ambos, né? Ok? Isso mostra que já não existe mais conexão e que é hora de partir. Mudanças bruscas e suspeitas de comportamento. Se a pessoa tenta te agradar após alguns dias de afastamento e deseja passar mais tempo com você, desconfie. A culpa por ter feito algo errado que foge ao acordo da relação revela essas compensações sentimentais, né? Isso é muito comum quando existe da parte, né, de um dos parceiros a traição, né? E aqui é um assunto complexo que dá um outro vídeo, mas a traição, em primeiro lugar, acontece quando não existe mais esse vínculo, quando não existe mais essa conexão. Não é a relação de alma, que é a conexão mais profunda que existe entre duas pessoas, não permite que entre uma terceira pessoa, quando tá tudo bem. Né? Quando eu me sinto preenchida, quando eu me sinto valorizada, eu me sinto amada. Não há a necessidade de entrar uma terceira pessoa, porque não há espaço para a falta de algo. Eu estou plena, estou pleno, me sinto completo com essa relação, né? Quando não, existe a probabilidade de se espichar o olho para uma outra pessoa, a vida traz, o universo traz, e o companheiro que foi traído ou traída, né, se coloca no papel de vítima, eu fui traída, ele é o responsável, ela é o responsável, quando na verdade uma relação é feita por duas pessoas. Não é? Quando não existe a conexão, quando existe falta de algo, de um dos ingredientes que são essenciais numa relação. Aí sim entra a terceira pessoa e eu, se fui a pessoa traída, sou responsável por isso, porque não nutri a relação, não aprofundei os questionamentos, os diálogos quando eram necessários. Não é? Deixei a vida me levar, vamos tocando, empurrando com a barriga, ok. Mas isso é um relacionamento verdadeiro? Isso é uma conexão verdadeira, profunda, que realmente vai me trazer satisfação? Que vai ser, para mim, um relacionamento saudável? Acho que não. Então, tomar as atitudes necessárias para cortar essa relação é necessário também, porque isso faz parte da minha autoestima, né? A gente pode dar chance, muitas chances
para que o relacionamento entre novamente numa conexão. Mas quando ela se perdeu, não existe o que fazer. Ok, vamos lá? Tomar a decisão, seguir em frente e buscar a felicidade com outra pessoa ou sozinha, se for essa também a escolha, não é? É isso. Então, vamos refletir. Vamos ser verdadeiros conosco. Vamos ter integridade ética consciencial. É o que se exige num mundo de quinta dimensão. A verdade consciencial, a ética consciencial, a integridade consciencial. Tenho que ser verdadeira comigo e fazer as escolhas que me mostram um caminho saudável para o meu crescimento, para a minha evolução. É isso que a vida pede para nós. Ok? Vamos refletir. Um grande beijo, fiquem com Deus e namastê.